estão tentando jogar uma crise no Flamengo totalmente desnecessária, envolvendo a Arrascaeta. Tem também informação sobre Rossi e Gonzalo Plata e Cebolinha, desfalques. Treinaram? Será que vai para o jogo? Tem também a Arrascaeta respondendo a jornalista Mauro César nas redes sociais. E atacante colombiano, muita gente, pela Libertadores, obviamente, muita gente depois disso me questionando se o Flamengo continua de olho nesse jogador, um jogador que já teve o nome vinculado ao Flamengo, como suposto interesse do Flamengo para a próxima janela. Eu apurei junto ao Flamengo e vou trazer essas informações para vocês. Vamos lá, vamos começar falando do Rossi, porque primeiro o Flamengo fez um vídeo sensacional homenageando o Rossi pelos 100 jogos com a camisa do Flamengo. Não é para qualquer goleiro e goleiro estrangeiro conseguir essa marca tão importante. E eu gosto de ressaltar isso porque, além da quantidade de jogos, o Rossi tem sido um jogador muito importante dentro de campo. Ele tem salvado o Flamengo várias vezes. Nos 2 últimos jogos, então, nossa, o Rossi fez uma defesa contra o Central Córdoba absurda. Contra o Cruzeiro também ele fez várias defesas. Foi o melhor em campo do Flamengo, pelo menos nesses 2 jogos, na minha concepção. E nesse vídeo ele falou sobre o assalto, né? Quer dizer, a tentativa de assalto que ele sofreu e o carro levando 4 tiros. Ele falou o seguinte, abre aspas, foi um susto que eu vivi voltando de viagem da Argentina. Agora estou mais tranquilo e calmo. A lembrança vai ficar, mas estou feliz no Brasil e no Rio de Janeiro. É aquilo, confirmando o que a gente vem falando, que ele não pensa em deixar o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo até tem conversas aí em andamento para uma renovação de contrato do goleiro Rossi. E o Flamengo também emitiu o seguinte comunicado. Nessa sexta-feira, no CT Jorge Elal, o goleiro Agustin Rossi prestou depoimento à 21ª DP sobre o ocorrido na madrugada do dia anterior. Em seguida, participou normalmente do treinamento em campo, o último antes da partida contra o Bahia, marcada para esse sábado pelo Campeonato Brasileiro. Então, seguiu a vida normal aí o Rossi. Tomara que não fique nenhuma marca, digamos assim, na cabeça dele em relação a isso. Sei que é difícil, nenhum trauma, sei que é muito difícil, mas tomara que a vida para o Rossi siga aqui no Flamengo, que é um cara, pelo visto, sensacional e tem sido um baita jogador também. Quem participou da atividade no campo foi Gonzalo Plata e Cebolinha. Esses 2 jogadores também participaram da atividade. Eu ainda não tenho a confirmação se eles serão relacionados. Óbvio que depende agora do Felipe Luiz, ele tendo a autorização da equipe de fisiologia, departamento médico, todos os envolvidos nessa decisão, os 2 jogadores retornam à lista de relacionados. Acho que são 2 jogadores que fazem falta ao setor ofensivo do Flamengo, sobretudo o Gonzalo Plata, que além de viver um bom momento no Flamengo, ele faz várias funções no setor ofensivo. Joga por uma ponta, joga centralizado, faz até a função da Arrascaeta eventualmente, caso precise. Então, tomara que os 2 voltem à lista de relacionados. O Cebolinha precisa voltar a jogar futebol. Eu vejo muita gente cobrando outros jogadores, Michael, eu mesmo cobro o Michael, mas eu também vou cobrar o Cebolinha, porque é um jogador que criou-se muita expectativa com a chegada dele, por conta dos valores envolvidos, mais de 90 milhões de reais. Inclusive, se ele ficar até dezembro, o Flamengo tem mais uma meta que o Flamengo tem que pagar ao Benfica. Então, é um jogador que precisa entregar. Infelizmente, tem sofrido com muitas lesões e lesões musculares. Algo que não acontecia antes de ele chegar ao Flamengo. Ele não tinha histórico de lesão. Está tendo agora no Flamengo. E isso precisa ser investigado. Por que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Isso precisa ser investigado. Vamos mudar de assunto, vamos para o principal assunto desse vídeo, envolvendo Georgian de Arrascaeta. Vamos lá, vamos contextualizar. Ontem saiu na imprensa uruguaia, vou até ver o nome do jornalista para dar os devidos créditos, tá? O nome do jornalista é Nico Mussetti, uruguaio. Dizem que ele é muito ligado ao Arrascaeta, ao empresário do Arrascaeta. Ele postou o seguinte: Georgian de Arrascaeta vive um dos seus momentos mais prolíficos de gols no Brasil. Ele está arrasando, é o líder e artilheiro do time. Contudo, sua renovação está paralisada. Seu contrato termina em dezembro de 2026 e, a princípio, não será renovado. O jogador me disse que sua prioridade é continuar no Flamengo, que busca uma renovação. Mas, na ausência de respostas, ele está disposto a ouvir novas propostas e avaliar outros horizontes. Seus números no Flamengo: 15 títulos, 82 gols, 94 assistências. Parece até uma assessoria de imprensa, mas tudo bem.
Aí hoje, eis que sai em um dos principais veículos aqui do Brasil, no ge.com, e com todo respeito aos colegas que trabalham por lá, mas saiu o seguinte: Flamengo congela a negociação por renovação com a Arrascaeta e indica outras prioridades. Essas outras prioridades, segundo essa nota, seria Varela, Pedro e Rossi. Pois bem, eu procurei o Flamengo e o Flamengo me mandou um comunicado dizendo o seguinte, tá? Olha o comunicado do Flamengo. O Flamengo esclarece que não é questão de prioridade, mas sim demanda de mercado. Pelo fato do contrato de Guilherme Varela se aproximar do fim, permitindo a assinatura de um pré-contrato com outro clube, a negociação está em andamento. O clube escutou os anseios de Arrascaeta e entende que tratará do assunto no momento pertinente e não agora. Antes de mais nada, pessoal, isso tudo precisa ser dito. Em nenhum momento, repito, em nenhum momento, o Flamengo procurou o Arrascaeta ou o seu empresário, Daniel Fonseca, para conversar sobre renovação de contrato. Isso aconteceu através do empresário, Daniel Fonseca, entrando em contato com o José Boto, indicando uma renovação de contrato. Naquele momento, inclusive, muitos torcedores dessa rede social e das outras redes sociais acharam um absurdo, porque o Arrascaeta era uma incógnita, não estava jogando nada, fisicamente falando não entregava, porque ele não consegue jogar mais. Naquele momento, ele estava sendo cobrado, beleza? O tempo passou, voltou a jogar futebol, está fazendo muitos gols, embora tenha perdido um gol na cara contra o Central Córdoba, mas tem muitos créditos, está jogando muita bola nessa temporada, nesse momento da temporada, está jogando muita bola. Aí agora volta à tona essa informação de que o Flamengo congelou. Não, o Flamengo não congelou porque em nenhum momento iniciou. Obviamente, isso está sendo passado nos bastidores por uma pessoa, eu não vou ser leviano, mas vocês já entenderam. Por quê? Isso aconteceu também na última negociação pela renovação de contrato. E o atual presidente do Flamengo, o BAP, na ocasião, ele fazia parte do Conselho de Futebol. Então eu não tenho dúvidas que ele sabe como os representantes ou representantes do Arrascaeta conseguem agir nos bastidores. Primeiro sai essa matéria lá no Uruguai, dizendo que está congelado. A gente já havia dito aqui, inclusive, que o Flamengo não ia renovar esse contrato, que a ideia era esperar. Era esperar porque o contrato dele é longo. Isso já havia dito aqui e por várias outras pessoas. Aí agora sai essa matéria totalmente desnecessária. E tem uma parte, gente, da matéria que é o seguinte: é sabido que a nova gestão não pretende fazer forças para segurar o camisa 10 após o fim do seu contrato. Gente, com todo respeito, isso aqui, se fosse verdade, era para mandar prender o BAP. Porque você não pode garantir que não vai renovar o contrato do seu camisa 10, sendo que o contrato tem ainda 1 ano e meio de duração. Mas Vene, eles estão conversando com o Rossi e com o Pedro, sendo que o contrato é longo. É verdade, mas são 2 jogadores com salários extremamente defasados. O Pedro tinha uma promessa de renovação de contrato da antiga gestão. E quem entrou em contato com a nova gestão foram os empresários do Pedro. Leia-se Juliano Bertolucci, um dos principais empresários do mundo da bola, do mundo, não é só do Brasil, não. E na questão do Varela, o Flamengo está certo em priorizar o Varela, porque é um jogador que o Felipe Luiz quer manter, e daqui a 1 mês ele pode assinar um pré-contrato. E aí o Flamengo perde jogador de graça, um jogador que é valorizado atualmente. Ou vocês acham que não? É só porque na cabeça de muitos torcedores do Flamengo ele é bagre e ele não está valorizado, seja no Brasil, seja no Uruguai, por exemplo. É jogador de seleção uruguaia, provavelmente estará na Copa do Mundo 2026, e o Flamengo vai perder esse jogador de graça. O Flamengo está certo sim em priorizar o Varela. Gente, é questão de negócio. Como é que você vai priorizar um investimento num jogador que tem contrato de 1 ano e meio, quer dizer, tem duração de mais 1 ano e meio, agora sendo que o Varela daqui a 1 mês pode assinar um pré-contrato, e o Varela vai se tornar titular imediatamente, porque o Wesley vai ser vendido. Mas eles vão contratar uma reposição. Sim, essa reposição vai dar certo. É o Varela que vai assumir a posição. Gente, é óbvio que o Flamengo em algum momento vai renovar o contrato do Arrascaeta, se assim ele merecer, é óbvio. Se ele continuar jogando esse futebol, tem que renovar. Agora, dizer que a nova gestão não pretende fazer forças para segurar o camisa 10, gente, isso é um absurdo. É um absurdo.
É óbvio que isso não faz o menor sentido. E o Flamengo está certo. Eu avisei, a renovação de contrato do Gerson ia abrir precedente, embora eu achasse que a renovação do Gerson tinha que acontecer, salário defasado. Mas, em cima disso, vários jogadores vão pedir. E um jogador que inflacionou bastante o elenco do Flamengo, no ponto de vista financeiro, foi o Michael, porque vários se baseiam nisso. Como é que um jogador ganha menos que o Michael? Como é que tal jogador ganha menos que o Michael? Ele entrega muito mais que o Michael. É isso que está acontecendo. Eu acho uma crise totalmente desnecessária. Mas, repito, um roteiro repetido. Porque da última vez, na última renovação de contrato do Arrascaeta, foi a mesma coisa. Eu estava aqui mexendo porque eu estava pegando já a situação do Arrascaeta. O que aconteceu, gente? O Arrascaeta respondeu uma publicação nas redes sociais, vou botar aqui no perfil do Arrascaeta para ler literalmente o que a notícia diz e o que o Arrascaeta respondeu lá no Twitter, que atualmente é chamado de X. O Arrascaeta foi uma publicação do perfil Planeta de Futebol dizendo o seguinte: empate com o Central Córdoba tem efeito imediato e clima no Flamengo é de crise. O departamento de futebol detectou que ainda em maio falta condição física ao elenco e que por isso a Arrascaeta perdeu uma chance clara de fazer 2-0 ontem após uma arrancada, por exemplo. Isso no começo do jogo, né? Porque foi logo depois que ele abriu o placar, aos 9 minutos, e logo depois ele teve essa chance de fazer o segundo gol. Além disso, o diretor de futebol José Buto cobra especialmente Felipe Luiz. O técnico ouve o dirigente, mas não há efeito na prática, já que Felipe segue agarrado às suas ideias. A ideia é contar com jogadores novos, com perna. A diretoria, inclusive, vai em busca no mercado nessa janela no meio do ano. Aí, o Planeta do Futebol dá os créditos. O All Sport / Mauro César, o jornalista que publicou essa informação. E aí o Arrascaeta foi e respondeu. Atletismo e outro esporte. Se eu posto uma foto, acabo com essa teoria. Risinhos, ele botou RS. Futebol da internet eu não posso falar a palavra aqui por ser um palavrão. E o Arrascaeta, rapaz, foi para cima, hein? Debochando mesmo da informação. Lembrando que não é uma informação minha, todo o respeito, é uma informação do colega Mauro César, que tem muita credibilidade. E eu preciso citá-lo até para contextualizar o porquê que o Arrascaeta fez isso. Então, o Arrascaeta, nas redes sociais, desmentindo a informação, e fica aí os créditos ao colega Mauro César, que, repito, tem muita credibilidade no noticiário, sobretudo acompanhando o dia a dia do Flamengo. Mudando de assunto agora, galera, vamos falar da renovação de Rossi. Por quê? Muita gente me questionando nas redes sociais, já falei sobre isso aqui no último vídeo, porque o Flamengo não pensa em perder o Rossi, e o Rossi não pensa em deixar o Flamengo. Contextualizando toda a situação, o rapaz, não só ele, tá? Alguns jogadores do Flamengo foram vítimas de uma tentativa de assalto na linha amarela aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, né? Aqui eu li o Rio de Janeiro ao lado, porque eu moro em Niterói, Rio de Janeiro aqui ao lado. Linha amarela, uma via que é muito frequentada por todos os cariocas, que liga vários pontos da cidade. E após o desembarque de madrugada, eles estavam na linha amarela, o Rossi e outros jogadores sofreram tentativa de assalto e o carro do Rossi foi atingido por 4 tiros. E ele não foi atingido, por quê? O carro é blindado. Que bom, maravilhoso isso, e não podemos normalizar. E seria totalmente compreensível se ele virasse para a diretoria e falasse: cara, eu não tenho mais cabeça para continuar no Rio de Janeiro, estou traumatizado. Imagina a esposa dele, o filhinho dele, temos que pensar nisso. Mas isso não aconteceu, pelo contrário, o Rossi disse que está tranquilo, quer continuar no Rio, quer continuar no Flamengo, que está feliz, entende que isso é um lado negativo da cidade, mas que poderia acontecer até mesmo no país dele, na Argentina. Além disso, Flamengo e Rossi estão tratando de uma renovação de contrato. Essa informação publiquei ontem, quase meia-noite, nas minhas redes sociais, porque a pessoa do Flamengo falou: Vene, estão falando algo que está até se tornando verdade. Tanto é mentira que a gente está negociando uma renovação de contrato. O Rossi quer continuar no Flamengo, os empresários têm uma reunião com o Flamengo, então tudo vai acontecer de uma maneira bem natural. Rossi fica,
vai ter uma renovação de contrato. Eu vou até ver aqui o contrato atual dele, Rossi Transfer Market, até quando vai? Porque essa renovação de contrato não é pelo prazo do atual vínculo, é para dar uma valorização salarial ao jogador que está se destacando com a camisa do Flamengo. E aí a gente vai entrar numa outra discussão se ele merece ou não o aumento salarial. Onde eu quero chegar? O vínculo atual dele vai até dezembro de 2027. Onde eu quero chegar? Não procede que o jogador quer deixar o Flamengo, não procede que o Flamengo vai perder o Rossi, não procede nada disso. Pelo contrário, o Rossi está muito feliz e quer continuar no Flamengo. Teve um atacante que recentemente teve um nome vinculado ao Flamengo, como o Flamengo supostamente interessado nesse jogador, na mira desse jogador. Na ocasião, o que me relataram, até trouxe aqui no canal, é que é um nome no meio de vários outros, numa planilha. Estou aqui resumindo para vocês como é que funciona. Tem lá os dados, é um nome que está ali, o Flamengo vai avaliar, beleza. O Flamengo avaliou porque ele foi oferecido ao Flamengo. O Flamengo avaliou o nome do Marino Inestrosa, jogador atualmente do Atlético Nacional da Colômbia. Ele é colombiano, 22 anos, teve uma rápida passagem pela base, pelo sub-20 do Palmeiras, depois passou pelo Pachuca do México, Columbus Crew dos Estados Unidos e está no Atlético Nacional desde 2024. Vários flamenguistas, vários torcedores do Flamengo me procuraram, falando, caramba, ele foi bem, titular, 90 minutos em campo, o Flamengo tem interesse nesse jogador? Eu, que sou curioso, fui lá no Flamengo sondar essa situação, apurar. E o que me relataram foi, Venê, não está nos nossos planos, avaliamos, não tem os requisitos que nós estipulamos para trazer para o setor ofensivo. O Flamengo está em busca de 2 pontas para o setor ofensivo, com características de jogadores diferentes que já estão no elenco. E aí muita gente vai falar assim, beleza, o Marino Inestrosa não está na mira, não está no perfil do Flamengo e Michael está. Não, o Michael não está, porque o Michael foi contratado pela diretoria anterior. Inclusive, se algum clube demonstrar interesse no Michael, o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurar. Não vai. Cebolinha, a mesma coisa. O Flamengo quer atacante de ponta com características diferentes desses jogadores que já estão no atual elenco. E é por isso que o Flamengo está no mercado em busca de jogadores para essa posição. Quantidade não é qualidade. Não é porque o Flamengo tem Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Luiz Araújo. Estou falando aqui de jogadores que atuam pela ponta. Que o Flamengo está satisfeito com isso. Pelo contrário, o entendimento é que o elenco é até desequilibrado em algumas posições. E o Flamengo quer equilibrar. Na boa mesmo, desses jogadores de ponta, eu estou gostando bastante do Gonzalo Plata. O Bruno Henrique é uma incógnita, pelo caso dele envolvendo fora das 4 linhas. E o Cebolinha e o Michael, eu vou ser bem sincero, não sou dirigente, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo não vai fazer nenhum esforço para segurá-los. Então, entenderam tudo? Espero que sim. Tô chegando com uma tonelada de notícia rubro-negra e a bomba da vez vem dos bastidores. Michael pediu pra sair do Flamengo? É isso mesmo que você ouviu, nação. O atacante que voltou ao clube em agosto do ano passado já manifestou à diretoria que não tá satisfeito com a sua segunda passagem e quer ser negociado agora na janela do meio do ano. E o mais surpreendente, esse pedido foi feito ainda no começo de 2025, mas o clube pediu pra ele ficar até a metade da temporada. Agora, a promessa está na mesa. Se chegar proposta boa, o Mengão não vai segurar. Fica comigo até o fim que eu vou te contar tudo sobre essa situação, o que tá por trás da insatisfação do Michael, quais outros jogadores podem sair e o que isso muda nos planos do Flamengo pro Brasileirão e pro restante da temporada. Michael voltou ao Flamengo em agosto de 2024, vindo sem custos do Al Hilal, da Arábia Saudita. A torcida ficou empolgada, esperava ver de novo aquele ponta elétrico, irreverente, decisivo, mas a realidade foi bem diferente. Desde que voltou, Michael não conseguiu se encaixar no esquema do time, perdeu espaço, foi irregular e, principalmente, não se sentiu parte do grupo como na primeira passagem. Segundo informações do GE, ele já vinha demonstrando sinais de insatisfação, até que no início de 2025 ele mesmo foi até a diretoria e pediu pra sair. O Flamengo, que ainda
acreditava numa retomada do jogador, pediu para ele esperar até o meio do ano. E ficou combinado assim, se aparecer proposta boa, a diretoria vai liberar sem fazer força para segurar. Ou seja, a saída já é questão de tempo, só falta chegar a oferta certa. O Flamengo já deixou claro, não vai travar a saída do Michael, mas também não vai correr atrás de comprador. A diretoria entende que se o jogador não está feliz e já expressou isso internamente, o melhor é liberar, desde que chegue uma proposta que valha a pena. Só que até agora nenhum clube apareceu de forma oficial, ou seja, a bola tá com o mercado. Michael continua treinando, está à disposição de Felipe Luiz, mas já não tem o mesmo espaço no time titular. E isso pesa ainda mais na cabeça do jogador, que esperava brigar por posição, mas acabou virando peça secundária. O momento agora é de espera. A próxima janela de transferências abre em julho, e a expectativa é que times da Arábia, do México ou até do Brasil possam sondar o camisa 19. A paciência do jogador parece ter se esgotado. E a do clube também. E não é só o Michael que pode dar adeus, não. Outro nome que pode deixar o Flamengo ainda em 2025 é Everton Cebolinha. O camisa 11 declarou publicamente que tem vontade de voltar ao Grêmio, e isso acendeu um alerta na diretoria. Mesmo sem propostas até agora, o clube já admite que pode negociar o jogador caso apareça uma boa oferta, tudo como parte de um plano para reduzir a folha salarial e abrir espaço para novos reforços. A ideia é clara: manter quem tá rendendo e comprometido com o projeto e liberar quem não tá mais conectado. Agora eu quero saber de você, nação. Você acha que o Flamengo deve liberar o Michael? E o Cebolinha? Ainda merece mais chances ou já deu? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é parte desse canal. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente vive o Flamengo com paixão, com verdade e com notícia todo dia. Tamo junto, parceiro!